Você sabia que o maior telescópio do Brasil fica aqui em Minas Gerais? E que os nossos pesquisadores estão fazendo descobertas muito importantes? E que amanhã, dia 21 de dezembro, acontece um evento astronômico raro, conhecido como Estrela de Belém ou Estrela de Natal. Quer saber mais? Não saia daí, que o programa sensorial está começando. Todos nós temos muito interesse e fascínio pela beleza, pelos mistérios do universo. Os avanços tecnológicos dos últimos tempos nos aproximaram ainda mais das galáxias, estrelas, planetas, aumentando ainda mais o nosso fascínio. Porém, ainda há muitos mistérios a desvendar. E hoje eu recebo um convidado muito especial aqui no programa. O físico Wagner Corradi, ele é diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Itajubá, e gerencia o Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis, duas cidades mineiras. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, Luciana. Olá a todos e todas. Sinto muito honrado pelo convite. É um prazer poder participar aqui do programa sensorial. E vamos começar falando sobre o raro evento astronômico que acontece amanhã, dia 21, né? Amanhã, na verdade, é o ápice do evento que já vem acontecendo, que é o alinhamento dos planetas Saturno e Júpiter. E, professor, de quanto em quanto tempo ocorre esse fenômeno e será possível a observação a olho nu? E qual a explicação para este fenômeno? Luciano, o evento que nós estamos falando é o que a gente chama de conjunção entre os planetas, é uma conjunção maior. O que é essa conjunção? Imagina o seguinte, um planeta, Júpiter, ele dá uma volta em torno do Sol a cada 12 anos. Só que Saturno está um pouco mais distante, ele dá uma volta em torno do Sol a cada 30 anos. Eles estão juntos, se movendo. Imagina, eles vão se rodando, chega uma hora que eles vão cruzar e eles cruzam na sua linha divisada. E você vai ver eles muito próximos. Esse é o fenômeno da conjunção, eles estão alinhados na sua linha divisada. Bom, como eles são muito brilhantes, porque eles estão perto de nós, eles são iluminados pelo Sol. Então, eles aparecem no céu como se fossem pontos que brilham muito, mas eles não piscam. Uma estrela, você vê ele piscando bastante. Mas o planeta, né, Júpiter, Saturno, eles conseguem parecer que estão sem variar o brilho. Essa situação é tal que você tem uma condição, né, de brilho aumentado, e aí você vendo os dois objetos próximos, então você tem a sensação que está vendo uma coisa só. Deu para perceber o jogo? E por que esse evento é conhecido como a Estrela de Natal ou Estrela de Belém? Bom, esse evento da conjunção, a aproximação deles, ele ocorre mais ou menos uma vez a cada 20 anos. Por que isso? Um planeta dá a volta a cada 12 anos, o outro a cada 30 anos. Então, em média, eles se encontram muito alinhados a cada 20 anos. Então, 2020, o ano 2000, 1980. Só que eles estarem tão perto, de maneira que o brilho pareça ser muito aumentado, isso, a última vez que isso ocorreu, que se tem uma ideia, foi em 1226. Mas aí o astrônomo, o Johannes Kepler, em 1614, ele fez umas contas e achou que, na verdade, essa conjunção deve ter ocorrido próximo da data de nascimento de Jesus Cristo. E junta isso com a própria descrição da Bíblia, que você tem os reis magos, teriam sido guiados pela uma estrela brilhante, uma luz brilhante demais, isso teria levado eles ao Cristo. Então você imagina que pode ter sido realmente isso. A própria data de nascimento do Cristo tem algumas divergências com relação ao que seria necessariamente ali próximo, né, desse momento do 21 de dezembro, que é o solstício, mas efetivamente na astronomia não tem com clareza, muita certeza, que tenha sido esse evento da conjunção dos planetas, a Estrela de Belém. Pode ter sido um cometa muito brilhante que passou, brilha rápido e desaparece. Pode ter sido uma estrela que explode, uma supernova, gera um brilho muito rápido no céu, muito grande, e isso pode ser colocado. Então, não tem, rigorosamente, a gente não tem certeza que a Estrela de Belém é esse fenômeno da conjunção, né? Mas aí a conexão com a relação bíblica é feita e inferida a partir dessa situação. E o que me chamou muita atenção, professor, foi saber que o maior telescópio do Brasil
está aqui, né, em Minas Gerais, no Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis. O observatório é gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E nos conte um pouquinho mais sobre o laboratório e as últimas descobertas. Bom, Luciana, que bom você falar isso e trazer essa questão do telescópio. Aqui na divisa, né, no OPD, Observatório do Pico dos Dias, que é operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, está situado o maior telescópio brasileiro em solo brasileiro. Ele tem 1,60 m de diâmetro. Hoje mesmo estive lá no observatório vendo, assim, é uma coisa impressionante, uma estrutura muito gigantesca. É com ele que os astrônomos brasileiros fazem muito parte da sua pesquisa. Esse foi o instrumento que deu início à formação dos pesquisadores no Brasil. Os primeiros dados brasileiros coletados em solo brasileiro foram com esse telescópio. E ao longo aí de 40 anos, esse instrumento tem ajudado a formar gerações e gerações de astrônomos. A questão é que chega um limite em que, para fazer uma pesquisa de ponta, foi necessário para o Laboratório Nacional de Astrofísica também investir numa certa capacitação em novas tecnologias, de forma que nós pudéssemos construir os instrumentos que vão acoplados nos telescópios. Ou seja, não adianta te dar o instrumento se você não consegue colocar aquilo que vai ser usado para observá-lo. E o LNA também liderou o movimento para que o Brasil tivesse acesso a telescópios de maior porte. Então nós temos 2 telescópios. Um de 4 metros, chama SOAR, fica no Chile, e 2 de 8 metros. Um fica no Chile do lado do SOAR, 150 metros de distância um do outro. E esse Gemini tem um outro telescópio de 8 metros de diâmetro, que fica no Havaí, né, que é Estados Unidos. Esses são parte de consórcios que o Brasil participa com outros países, porque é muito caro, muito difícil de construir, de manter, então nós temos que unir forças para conseguir ter esses instrumentos. E o LNA ainda hoje produz ciência de ponta com muita qualidade. Nossa, fantástico, né? E qual que é o papel hoje dos pesquisadores brasileiros no cenário mundial? Luciana, bom você falar disso e trazer essa questão também das descobertas importantes do LNA. A nossa missão é fornecer infraestrutura observacional para a astronomia brasileira, ou seja, todos os astrônomos brasileiros eles podem utilizar, tá, para as suas pesquisas astronômicas, tanto os telescópios que estão aqui no Observatório do Pico dos Dias, quanto o SOAR e o Gemini. Eventualmente nós fazemos acordos com outros telescópios, né? Tem uma parceria franco-canadense, tem outras estruturas que podem ser alçadas e usadas a partir da intervenção da LNA, que dá um jeito de resolver a situação, as parcerias, para que os astrônomos possam efetivamente fazer as suas pesquisas. Tá? Nós estamos operando há 40 anos. Esses instrumentos que estão aqui em Minas Gerais, eles começaram a fazer a diferença, tá, na década de 80. E se você pensar bem, é o seguinte, tem uma estrela que é a mais brilhante que tem no céu, chama Sirius. Das primeiras pesquisas que ocorreram aqui, é que você descobriu uma estrelinha que ela brilhava em raio-x mais do que ela brilhava no visível, com esse olho nosso que a gente pode enxergar. Você tem uma ideia? Recentemente, com esse telescópio de 60 centímetros, que está aqui no OPD, foi descoberta uma estrela que roda mais rápido da classe dela. Ela é do tipo anã branca. Uma anã branca é o seguinte, quando a estrela está morrendo, ela perde a casca mais externa, essa estrutura mais externa, e sobra só aquele carocinho. Esse caroço é o caroço que sustentava a estrela para a gravidade não compactar tudo e virar uma estrutura só. Esse caroço que sobra, ele roda, e o Dr. Albert Brook descobriu essa estrela que roda, ela dá uma volta em torno de si mesma em 30 segundos. Nessa lógica das descobertas astronômicas do peso, você tem uma ideia, como que os astrônomos fazem isso e qual que é o impacto da ciência brasileira? Tá? Só para você ter uma noção. Nós estamos vendo que as estrelas, né, nós estamos falando aqui da estrela de Belém, que você tem 2 coisas passando uma na frente da outra. Agora, imagina o seguinte, imagina que o meu rosto é uma estrela que está brilhando. Só que você tem um objeto que está aqui perto de nós e passa na frente do meu rosto. Olha, ele tampou o rosto. Então você está vendo o brilho que vem do meu rosto. Quando esse objeto passa na frente, ele oculta. Essa ocultação, olha só que legal. Olha, coisas que nós descobrimos aqui, que são produtos da astronomia brasileira, que são coisas importantíssimas. Tem um objeto, tá, que é um corpo pequeno do sistema solar, tá, ele chama Chariclo.
Sabe o que tem em torno dele? Ele tem anéis, como se fosse ali Saturno. Sabe o que é interessante, que é legal? É o seguinte, o pessoal não sabia disso, nem imaginava que pudesse ter. Quando ele estava vendo a ocultação, o que aconteceu? Quando o Charículo passou na frente de uma estrela, em vez de ter só um apagado do meu rosto, imagina o seguinte, está vendo minhas duas orelhas? Ele conseguiu pegar o quanto que a orelha esquerda estava diminuindo o brilho e quanto que a orelha direita estava diminuindo o brilho. Pensa bem, uma orelha, meu rosto, a próxima orelha. Essa queda de luz pequenininha que a estrela está fazendo, ele conseguiu então perceber, o pessoal percebeu que tinha um anel em torno da estrutura. Olha que coisa maluca. E aí, óbvio, fizeram imaginamento, seguiram fazer um monte de coisa e perceberam esses anéis. Isso é uma descoberta importantíssima feita com dados brasileiros, pelos astrônomos brasileiros. Astronomia de impacto com exoplanetas, ou seja, planetas que não são do sistema solar. Eu mesmo participei, não é a minha pesquisa principal, mas participei de uma descoberta super interessante. Existe um planeta também pequeno chamado Eris. Esse cara é muito parecido com Plutão, mas parece um irmão gêmeo. Nós participamos de uma campanha internacional também para determinar o tamanho do Eris. Olha, você vê, ó, passa aqui o instrumento na frente do meu rosto, você consegue determinar o tamanho da minha mão. Não estava tampando o meu rosto inteiro, tampou só um pedaço. Com isso eu consigo saber, pelo tanto que oculta, pelo tanto que tampa a luz da estrela, pela forma, eu consigo saber o tamanho do objeto, o tempo que ele leva a passar. Olha, passou, eu meço esse tempo e saiu da frente do meu rosto. Olha só, eu consigo saber o tamanho. A gente conseguiu mostrar que esse Eris era igual a Plutão. Então, quando os astrônomos, decidiram e falaram assim, não, olha, Plutão não é um planeta que nasceu do mesmo jeito que os outros, não foi criado exatamente dessa maneira que Júpiter, Saturno, Marte, a Terra, e ele foi colocado numa outra classe, que é de planetas anões, o Eris, a descoberta do Eris, mostrou que existia um cara igual a ele, só que estava mais distante. O que mostra que talvez Plutão, como ele está lá muito longe, tá? 40 unidades astronômicas, talvez ele tenha sido capturado pelo Sol num desses movimentos que ele estava fazendo, mas ele não nasceu exatamente como os outros. Mas nós também fazemos coisas que envolvem outras galáxias. Tem uma estrela muito estudada, que tem mais de 1000 citações, né? O professor Augusto Daminelli, da USP, uma referência internacional, assim como outros, que se eu fosse citar o nome aqui, você não vou conseguir parar. São pessoas que lideram o seu campo, trabalham no campo da astronofísica extragaláctica, ou seja, outras estruturas parecidas com a nossa, com a Via Láctea, estudam estrelas jovens. Por exemplo, eu participei, né, de um trabalho feito aqui só no LNA, só aqui, no APD, em Minas Gerais. Nós temos o maior catálogo de estrelas entre 2 e 8 massas solares do hemisfério sul. A quantidade de estudos que apareceu depois disso, teses orientadas e trabalhos, o conhecimento. Aí você fala, até se pergunta, né, assim, por que isso? Eu vou te dizer. Imagina o seguinte, sabe quando você gosta de tirar uma foto hoje? Essa câmera que está gravando aqui, que eu estou gravando, né, estou fazendo esse vídeo, é uma câmera CCD. Essa câmera permite eu tirar foto rapidamente. Sabe quando você vai no casamento com aquele olho meio torto assim, aquele negócio esquisito? Bom, depois você tirou a roupa, não dá para você poder tirar, voltar, já perdeu o clima. A astronomia era assim, você tinha que esperar revelar a foto. Você perdia tudo, era muito lento. Então nós aproveitamos a construção desse dispositivo CCD para fazer astronomia. No início muito caro, super complicado. Mas parte desse desenvolvimento que a gente fez na astronomia para chegar aqui, fez com que as câmeras ficassem mais baratas e hoje você consegue colocar ele no celular de qualquer um. Então tem um benefício direto para a humanidade. Você quer falar de resultados? O LNA, nessa maneira dele trabalhar, nessa expertise, ele é líder mundial para fazer espectrógrafos e polarímetros astronômicos, porque ele tem uma expertise grande com fibra ótica. Tem coisas que só nós, gente, Luciana, só nós fazemos isso aqui no Brasil. Fibra ótica, nós sabemos fazer coisas que ninguém mais no mundo sabe fazer. Então, o investimento que você faz no LNA volta para a sociedade. Se você acha que não é o seguinte, pergunta para você mesma, você já tomou leite em pó? Onde é que surgiu esse negócio de leite em pó? A gente queria ir para o céu, né? Visitar a lua, andar, sair da terra. Poxa, não dá para ficar lá orbitando, levar a vaca, pegar o leite da teta da bicha. Ah, leva o saquinho de leite. Pô, abriu, 2 dias depois, acabou. Então o que a gente fez? Olha, tem que fazer negócio em pó.
Leva ele em pó, porque você pode pegar a água, reidrata e você pode tomar. Dura um tempão. Aí tem um benefício, poxa, o que a gente faz com quantidade de leite em pó hoje? Tem uma outra variedade enorme de coisas que a gente pode falar, que são derivadas da astronomia e que vem desse estudo. Então, assim, tem um investimento grande, o impacto da ciência que nós fazemos aqui no LNA, seja no Brasil, seja com os telescópios externos, seja em parcerias com outros telescópios que nós fazemos, né, e trabalhamos com outros pesquisadores do mundo todo, nos coloca em posição de destaque naquilo que a gente faz. É claro que se tivesse mais investimento, a gente poderia fazer mais, mas a gente já consegue fazer muito bem, né, a partir dos recursos que nós temos. E, professor Wagner, como que surgiu o seu interesse, a sua paixão pela astronomia, né, pela astrofísica, e o que mais te encanta nessa profissão? Luciana, eu nasci em 1969. Bom, no meio da corrida espacial, você imagina que foi um menino que cresceu no meu aniversário de 1 ano de idade, tinha um foguete. Né? Óbvio que eu acabei indo para a astrofísica, era algo que a minha geração adorava fazer, a gente fazia muito. E eu sou encantado pelo céu. Eu gosto de olhar o céu, às vezes de casa eu tento ficar olhando, vendo os fenômenos. Isso me fez para a astrofísica, né? Quando eu estava estudando, tive que fazer física na UFMG, então me especializei na área de astrofísica, meu mestrado, doutorado. Eu trabalho com nuvens interestelares, ou seja, eu olho de onde que nascem as estrelas e também nasce com um grupo de estrelas, são aglomerados estelares, que é o meu trabalho principal, a minha área principal. Meu grupo recentemente descobriu vários aglomerados, nós acabamos de submeter uma publicação aqui, não posso nem falar para o pessoal que ainda está saindo, mas é um resultado super impactante. Nós descobrimos mais objetos ainda com meu estudante de doutorado e equipe nossa que faz esse trabalho, estamos doidos para sair. O que me encanta na profissão? Tá? O que faz com que a gente fique trabalhando como um doido, tentando reduzir e trabalhar? Em algum momento eu precisei aprender um pouco de computação para conseguir trabalhar com isso, então tinha um traquejo muito bom. A gente tem que manipular as imagens, tratar as imagens, tirar as informações daquilo ali. E isso é um trabalho que é intenso, você tem que fazer. Mas o que é mais legal na profissão de astrofísica é o seguinte: quando você vai para o observatório, você chega naquele lugar, primeira coisa, você vê um telescópio de grande porte. Tá? Quem vê uma lunetinha não tem ideia do que é um telescópio de 1,60 m de diâmetro, de 4 metros. É um negócio de 8 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro. É uma estrutura gigantesca, um prédio enorme. Aquele negócio te dá um frisson, tá? Quando você vê aquele instrumento. E sabe o que é mais legal? Você usa esse instrumento para coletar a informação, e quando você tira a informação, você consegue entender as coisas. E não é assim entender por entender, você acha que você é o grande bonitão, não. É porque tem física por trás, química, tem um monte de coisa que a gente olha e testa aqui na Terra e vê como que funciona. A partir desse conhecimento, nós conseguimos extrapolar isso e testar com algumas coisas astronômicas. E esse envolvimento, todos os envolvimentos em física que são feitos, são usados para a gente evoluir. Então pensa bem, a astronomia é uma coisa democrática. Qualquer um pode olhar para o céu, qualquer um pode se encantar pelo céu, basta olhar. Está aberto, óbvio, está chovendo, não tem jeito, mas você pode ir para um lugar um pouco mais escuro, você vai ver o que nós chamamos de Via Láctea, uma região meio esbranquiçada, perpassada por umas coisas meio escuras, e esse negócio é maravilhoso. Pensa bem, você imaginar que tem só na nossa galáxia 200 bilhões de estrelas. O maior catálogo que a gente tem de estrelas catalogadas e observadas, com observações, tem 1% disso, 2 bilhões de estrelas. É muita estrela. Nós temos que usar máquina para estudar, temos que fazer um monte de coisa. E sabe o que é mais legal? Meu grupo está descobrindo coisas que as máquinas, os algoritmos, a inteligência artificial olhou e não conseguiu achar. O que é isso? Só para você ter uma ideia, um brinquedinho. Você pode ir num estádio de futebol e você vai ter que reconhecer uma família de 5, 6 pessoas no meio daquele bolo de gente. Você pode usar a máquina para poder reconhecer padrões e tudo. Nossa equipe, o Felipe, meu aluno de doutorado, junto com o professor João Francisco lá da UFMG, olha só, ele conseguiu uma técnica super legal e consegue
distinguir esses pequenos grupos de estrelas. Nesse trabalho de descobrir, reconhecer os padrões, reconhecer os objetos, é um negócio importante, porque você consegue entender e mapear como é que são a estrutura da galáxia, onde a gente vive, como é que são os objetos, como que eles nasceram, qual que é a idade, tudo isso serve para que a gente entenda. Então, o barato da coisa é você poder compreender. É ampliação, tá? Essa lógica que você está falando é uma questão sensorial. Né? Aquilo que move você é uma paixão, você gosta de ver aquilo, fazer aquilo, e é muito legal quando você descobre uma coisa, você consegue perceber e chegar num resultado, sabe? Quando você tem certeza que aquilo que você está fazendo está dando algum resultado positivo. E o mais legal é quando se transforma de algum modo para a sociedade, aquilo que você está trabalhando vai revertendo para a sociedade. Nem sempre é tão óbvio, tão claro, demora às vezes tempo, por isso que o investimento na pesquisa básica é mais lento, mas é uma coisa que é assim, se for assim, olha, você quer fazer isso a vida inteira? Sim, eu adoro fazer, eu adoro estudar, adoro observar outros objetos, adoro entender como é que está funcionando. E é isso que me motiva. E, na sua opinião, a que se deve esse aumento de interesse de jovens, pessoas em geral, pelo assunto, pelo universo, pela física, pela astrofísica atualmente? Ô, Luciana, pergunta difícil, só. Você põe numa saia justa, menino? Que é isso? Olha só. O que motiva as pessoas? Na minha opinião, tudo vai despertar interesse dos jovens. Sabe por quê? É uma possibilidade de conexões. Por exemplo, eu gosto de astronomia, mas eu não quero fazer astronomia, eu gosto de psicologia. Eu te falo, você já imaginou que a gente quer ir para a Lua? Você imaginou a gente apertado num cubinho de 2 por 2 metros tentando ir para a Lua e ficar ali, parado lá? Você acha que não vai precisar de psicólogo? Eu gosto de fisioterapia. Rapaz, você já imaginou a gente parado, encolhido, movendo, se não tiver um fisioterapeuta para te tratar? O negócio é ciência social. Mas como assim? Imagina que nós vamos para a Lua, fazer uma base em Marte. Como é que você acha que a gente vai viver em sociedade nesse lugar? Se não tiver o pessoal da sociologia, da filosofia, de todas as coisas. Então o que interessa, esse interesse dos jovens, vão ser nessas conexões. É claro que a astronomia per si, eu não tenho dúvida que o interesse está na cosmologia, tá? Na matéria escura, na energia escura, tá nos planetas que estão aqui do lado, nos asteroides, nas estrelas que estão nascendo, nós estamos conseguindo ver os processos cada vez com mais cuidado, mais detalhe. Então, eu te digo o seguinte, o que vai motivar as pessoas? Tudo. Quando você olha para o céu, passa um meteoro, aquele risco brilhante que passa no céu. Fico encantado com aquilo. O que será que está acontecendo? Que ali traz informações, às vezes essas pedras têm informações do início da formação do sistema solar. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre os detritos espaciais. Tem uma quantidade de satélites enorme povoando em torno da Terra. Quando esses satélites vão morrer, é muito caro mandar eles explodirem na atmosfera, é complicado de fazer. Você joga ele para um lugar um pouco mais afastado, um pouco fora da Terra. Mas é tanto objeto, eles batem um com o outro, colidem, isso gera uma quantidade de lixo espacial. Mas por que isso é importante? Porque se um pedaço desse de 20 centímetros de bater, menor do que isso, bater num satélite que você gastou anos para lançar, você arrebentou tudo, isso vai ficar sem sua internet, vai ficar sem um monte de coisa. Então é importante mapear o lixo espacial. Aqui no LNA nós temos um telescópio que faz isso. Então, o que vai despertar as pessoas é a curiosidade, é a chance delas de tentar conhecer o universo e de fazer suas conexões. Eu acho isso que vai mover as pessoas. Esses são os mistérios, né? Tem muito mistério, tem muita coisa para descobrir. Se você começar a ler um pouquinho, você não para. E eu posso ficar aqui a noite inteira dizendo coisas e eu não vou conseguir falar tudo que você pode imaginar. Essa conexão, o que precisa ter? Ler, ter curiosidade, se perguntar. E é assim que vai movendo, é assim que as pessoas vão trabalhando mais. Professor, eu vi que o laboratório fez recentemente uma live mostrando como que é o trabalho profissional de um astrônomo e como que ele utiliza o maior telescópio do Brasil. E quais serão as outras ações e o laboratório recebe visitante? E como que os amantes do universo podem acompanhar essas novidades? Luciana, o LNA faz muitas ações de divulgação para o público todo sábado, tá? Quando tem a lua crescente, são sábados crescentes, são palestras para o público, ações de visitação. Agora com a pandemia está sendo virtual, nós temos uma parada de final de ano, mas em fevereiro é retomado. Anualmente tem portas abertas,
Ou seja, as pessoas podem reservar para ir lá no Observatório do Pico dos Dias presencialmente. Esse ano foi virtual, então ano que vem deve ter virtual e presencial, se a pandemia deixar, a gente tiver com vacina, a gente conseguir fazer esse movimento. Tem ações de capacitação que são específicas para os astrônomos. Como é que as pessoas podem acompanhar? Olha, entrando na página do LNA, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, então todas essas mídias sociais você pode entrar e a partir da página da LNA você consegue chegar em todas elas e você vai acompanhando todas as coisas que são colocadas. Bom, os amantes do universo como eu, certamente vão ficar de olho naquilo que vai saindo, né, no nosso LNA em Dia, que é um resumo do que aconteceu ali no mês, os 2 meses que passaram, descobertas, ações que foram realizadas, tudo que a gente faz. Tá? Tem também, claro, né, o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia, né, e de Ciências Afins, que ficam no Rio de Janeiro, também as pessoas podem acessar pelas suas páginas. O INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, tem também o CBPF, que são instituições bem ligadas com a nossa. Tem também o seguinte, nós fazemos ações de mapeamento da fauna e flora. Vocês vão encontrar isso sobre tudo que tem nessa região da Mata Atlântica ali, onde é o Observatório do Pico dos Dias. Certamente vocês vão apreciar bastante cada imagem, cada estudo muito bacana. Alguns livros estão disponíveis, algumas estruturas estão disponíveis na página do LNA. É www.lna.br. Obrigado mais uma vez. Agradeço aí a oportunidade de falar de novo, né? Assim, é importante um programa como o seu, que ajuda as pessoas, leva informação de qualidade, entrevistando pessoas, né, com seriedade, tentando construir o conhecimento. Eu acho que todos se beneficiam demais aí do seu programa e da forma como que você faz, né, que é uma maneira muito agradável de conduzir. Você é uma pessoa fantástica. Fica claro aí que a gente aprende muito, né, quando que você veio acompanhando. Um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Isso aí, e eu agradeço imensamente a sua participação no programa, professor, e já deixo aqui o convite para as próximas entrevistas, que ainda tem muito assunto interessante, né, para a gente explorar. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de observar o fenômeno amanhã, né? Basta olhar na direção do pôr do sol no início da noite e observar 2 pontos bem brilhantes. Vale muito a pena, né? Fiquem com Deus e até o próximo domingo.